que é mais conhecido aqui no ocidente como NES, ou Nintendinho. Esse foi o videogame de maior sucesso da época, o que ajudou a indústria de videogame a se recuperar da crise de 1983. E além disso, também, esse novo videogame criou novas tendências, estabelecendo assim padrões que seriam seguidos pela indústria dos videogames durante vários e vários anos. O NES, galera, tinha uma jogabilidade em 2D e trouxe o Super Mario Bros. Com aquela jogabilidade de side-scrolling. Que, pra quem não sabe, são aqueles jogos em que a tela vai acompanhando o personagem, de trás pra frente pra trás, basicamente uma rolagem lateral. Além disso, o controle também tinha mudado bastante, e ao invés daquele padrão de joystick da Atari, o controle era achatado e tinha os botões no formato de cruz para se movimentar. Os famosos direcionais, que também foram utilizados por outras empresas durante vários e vários anos. E existem até hoje. E já em relação às tecnologias dos videogames dessa geração, a maioria dos outros consoles já possuíam processadores 8 bits, só que eles não conseguiam utilizar 100% desses processadores. Foi a partir dessa terceira geração que finalmente eles conseguiram, o que deixou ela conhecida como a verdadeira geração 8 bits. Pela primeira vez, os bonecos na tela pareciam realmente alguma coisa. Não era só um aglomerado de pixel colorido, dava pra entender o que estava desenhado ali. Animais, ninjas, encanadores, carros, tudo era mais fácil de ver. Os jogos tinham mais cores, mais resolução, a qualidade do áudio era melhor, existiam músicas nos games e até mesmo voz digitalizadas. Além disso, nessa época tivemos outros consoles, como o Master System da Sega e o Atari 7800, que fez um sucesso bem menor. Então, no fim dessa geração, a Nintendo, que nem existia na geração anterior, já era uma gigante no mercado, e eles acreditavam que essa tecnologia 8 bits se manteria durante muito tempo. Mas a Sega pensava diferente, e uma batalha estava prestes a começar. Se é 8 bits, já vai 16. Se a Nintendo dominou os 8 bits, vamos correr para dominar os 16. Quarta geração, Sega contra Nintendo. 1990 a 1996. Essa quarta geração, galera, também ficou conhecida como a Guerra dos Consoles. Ela foi marcada pelos videogames de 16 bits e também pela batalha entre duas grandes marcas, a Sega e a Nintendo. A evolução dessa geração foi, na verdade, melhorar o que tinha sido feito na terceira geração, e não necessariamente revolucionar ela e criar coisa nova. E com isso, então, nessa ideia de melhorar, os processadores agora tinham 16 bits. Os jogos tinham mais camadas, mais profundidades, né? Tinha mais realismo. Os áudios com mais canais, os RPGs tinham vários cenários e os controles tinham um novo design e mais botões. Tudo isso para que você tivesse uma melhor experiência dentro do game. Então, o primeiro console dessa nova geração foi o TurboGrafx 16, que ficou mais conhecida como PC Engine. No Brasil eles falam assim, eu sei que é Engine, né? Mas beleza. Esse console foi lançado em 87 pela NEC e Hudson Soft. Mas com a chegada das grandes concorrentes, o PC Engine acabou ficando para trás. Isso porque, se liga só quem estava brigando com eles: Mega Drive da Sega, Neo Geo da SNK e o Super Nintendo, os NES, que era a versão 16-bit do Nintendo, que mais uma vez foi o console mais famoso e mais vendido da época. E foi nessa época também que surgiram os primeiros consoles baseados em CDs, como por exemplo o Sega CD e o PC Engine CD. Mas o que realmente marcou essa quarta geração foi a intensa disputa entre o Mega Drive da Sega com o Super Nintendo da Nintendo. De um lado a gente tinha o bigodudo Mario e do outro a gente tinha o ouriço azul, o Sonic. O Mega Drive da Sega foi lançado em 1988 e ele tinha, galera, o dobro de capacidade dos seus antecessores. E como eles aproveitaram e lançaram antes do Super Nintendo, eles acreditavam que esse videogame seria suficiente para desbancar a Nintendo. E por incrível que pareça, o videogame realmente foi um sucesso extraordinário no mundo inteiro. Só que isso durou até a Nintendo entrar na jogada mais uma vez e dar o seu contragolpe, lançando o tão famoso Super Nintendo. E em novembro de 90, 2 anos depois, a Nintendo lançou o Super Nintendo, que tinha um hardware superior ao rival e trouxe uma tecnologia inovadora, o Mode 7. Com ele, era possível fazer rotações nos gráficos dos jogos, o que dava uma imersão ainda maior. E também, por outro lado, quem entrou na guerra foram os portáteis. Então a batalha ficou com o Game Boy da Nintendo contra o Game Gear da Sega. Teoricamente, o Game Gear dava uma surra no Game Boy em questão técnica. Enquanto o Game Boy era monocromático, né, a telinha verde, Parecia um tijolo. o Game Gear já era colorido. Só que o primeiro Game Boy ainda ganhou essa disputa, por causa de dois fatores. Número 1, a bateria, que durava ao infinito. E o segundo fator é que ali no Game Boy você podia jogar um jogo que estava fazendo muito sucesso na época, o Tetris. Tetris se tornou uma febre global no Game Boy. Porém, galera, como tudo na vida acaba passando, os jogos 2D já estavam com seus dias contados. E a tecnologia estava cada vez mais próxima dos mundos 3D. Quinta geração, a revolução dos 3D. 1996 a 1999.
quinta geração, a princípio, era a geração dos 32 bits, e os primeiros consoles foram o 3DO, o Amiga CD32 e também o Atari Jaguar. Porém, esses primeiros consoles dessa quarta geração foram esquecidos com a chegada dos grandes, como por exemplo o Sega Saturn, o Nintendo 64 e uma nova empresa que estava dando as caras nesse novo mundo, o PlayStation da Sony. Eles foram além e trouxeram um videogame com 64 bits, com mais capacidade de processamento e armazenamento, O que fez essa geração ser conhecida como geração 32/64 bits. Foi aí que o 2D saiu de cena e entrou o 3D, uma grande revolução nos gráficos dos jogos. E se você acha que nessa altura do campeonato a disputa entre a Sega e a Nintendo continuaria firme e forte, você está muito enganado. Isso porque, no meio dessa batalha, a Sony apareceu no mercado gamer e no dia 3 de dezembro de 1994, lançou no Japão o seu amado PlayStation. E aí, por conta dos seus preços mais baixos, pela sua arquitetura nova e interessante, e também os seus ótimos jogos, o PlayStation disparou na frente dos outros. Além disso, os controles dos novos videogames também mudaram. No Nintendo 64, por exemplo, foi adicionado um direcional analógico, que deu mais precisão na movimentação de um cenário 3D. Já no PlayStation, os botões eram um pouco maiores e também foram adicionados mais botões, como por exemplo os famosos L2 e R2. E foi nessa época também que começaram a surgir os cartões de memória e também surgiram os Rumble Packs. Que, para quem não sabe, era um acessório que ficava acoplado no controle para poder fazer alguma coisa a mais, como por exemplo produzir vibrações, algo que não existia ainda. Esse acessório de vibração foi lançado em 97 pela Nintendo para o seu Nintendo 64. E para contratar essa tecnologia, a Sony lançou a sua versão DualShock, que era uma versão do controle de PlayStation 1 que já vinha com a vibração ativada. Você não precisava colocar nada, não precisava colocar pilha, o controle já estava ali prontinho para você jogar. Além disso, exceto pela Nintendo, todos os outros videogames já estavam utilizando o CD no lugar do cartucho. Essa então foi a quinta geração. O que será que estava por vir na sexta geração? O renascimento da Sega? A teimosa Nintendo mudando de cartucho para CD? Ou a Sony se mantendo na liderança com o PlayStation? Sexta geração. Adeus Sega e olá Microsoft. 1999 a 2004. Essa geração pode ser considerada como a era dos 128 bits, mas essa coisa de classificar os consoles pelo bits foi abandonada a partir daí. Nessa sexta geração, os cartuchos saíram completamente de cena, e o DVD começou a ser o novo padrão. Aqui também entram os gráficos 3D com mais qualidade, ficando cada vez mais próximo das performances de PC. E além disso, nessa geração, que também começou, de uma maneira bem pequena, a surgir o foco e o interesse em jogos online. E o primeiro console dessa geração foi o Dreamcast, da Sega, que mesmo através de uma conexão mais simples, já era possível jogar online. Depois dele veio o PlayStation 2 da Sony, o GameCube da Nintendo e por fim o famigerado Xbox da Microsoft. Lançado em 2001 nos Estados Unidos, o Xbox era basicamente um PC Pentium 3 potente, modelado para jogos. E foi aí que começa a história da Microsoft com os consoles, que praticamente entrou no mercado substituindo a Sega. A Sega deixou de lado a produção de consoles e focou apenas na produção de jogos. E a entrada da Xbox na jogada fez os outros concorrentes elevarem seu padrão de qualidade. E o aparelho já era tão potente que ele não rodava só jogos, você podia também fazer outras coisas, né? Ver filmes, acessar a internet, mesmo que aqui no Brasil a gente não tinha lá os cabos, não tinha uma conexão muito boa, já era possível sim fazer várias coisas com o videogame. Com o Xbox, no caso. E com isso então os videogames entregavam basicamente a mesma coisa. Não tinha nada muito de diferente entre um e outro. Então qual seria o diferencial dos consoles a partir daí? O que pesaria mais na hora da compra de escolher um videogame novo? Por que você ia comprar esse e não aquele, já que tá tudo meio igual? A resposta é simples, jogos exclusivos para cada plataforma. O GameCube da Nintendo, por exemplo, que era um videogame super potente, muito mais forte que o PlayStation, tinha uma biblioteca de jogos bem inferior às outras. E isso acabou complicando um pouco nas vendas. E nessa altura do campeonato, a Nintendo tinha abandonado os cartuchos e tinha inventado um padrão novo de mini DVD. E foi também nessa geração, galera, na sexta, que começaram a aparecer as famosas DLCs, de uma forma mais organizada. Que, pra quem não sabe, DLC é um conteúdo extra que a pessoa pode baixar ou comprar para os seus jogos, como por exemplo, mapa novo, personagem, missões. E nessa época os portáteis também não foram esquecidos, viu galera? A gente teve o WonderSwan, o Neo Geo Pocket Color, o N-Gage da Nokia, que na verdade era mais um smartphone, né? Tipo na época do N90. Isso, só que voltada para o mundo dos games. E a Nintendo também super firme e forte depois do sucesso do Game Boy Color, que estava lançando o Game Boy Advance em forma horizontal e o Game Boy SP, aquele que abria. Que mesmo sendo portátil, galera, já era muito mais avançado do que o Super Nintendo.
Sétima geração, a geração dos movimentos. 2005 a 2011. Em 2005, a Microsoft abriu a sétima geração com o lançamento do tão aclamado Xbox 360. E no ano seguinte, a Sony entrou com o PlayStation 3. E poucos dias depois do lançamento do PlayStation 3, a Nintendo lançou o seu famoso Nintendo Wii, o que acabou trazendo eles de volta para o cenário. E por mais que o Xbox e PlayStation já estavam entregando gráficos nível cinema, o Wii tinha uma outra proposta, um outro foco. A ideia do Wii não era ter gráficos super potentes, e sim fazer você jogar e interagir com o jogo com o seu movimento. E não só apenas usando os dedos e ficando parado. Lançando então o Wii Remote, o controle da Wii, a Nintendo conquistou milhões de jogadores no mundo inteiro, só com as movimentações. E os seus jogos casuais, né? Jogar um Principalmente tênis. um jogo de esporte. Vamos jogar um tênis? O Wii Sport se tornou um dos jogos mais vendidos, acho que ele fica atrás do Tetris, porque quando você comprava o Wii via junto. Via junto. E também porque a galera ficou doida, né? Todo mundo queria jogar o Wii Sport. Esqui, fazer esqui, Boxe, boxe, boliche, tênis. E por causa dos novos jogos acoplados e nova jogabilidade, a Nintendo voltou firme e forte para essa batalha. E essa ideia, galera, do controle com movimento e tudo mais foi tão revolucionário que até a Sony teve que lançar o seu próprio controle parecido com o do Wii, né? De movimento e tal. Aquilo era feio demais. O PS Move, né? Com a bolinha aqui em cima. A bolinha azul parecia uma vara de fazer magia. E a Microsoft pensou, e eu falei, vocês querem movimento? A gente não vai nem precisar de controle. Vamos lançar o Kinect. Que como o Daniel disse, galera, não precisava de controle, o aparelho ficava ali na frente, né? Só captando seus movimentos. Dançando, pegando as E coisas. isso já era suficiente para o jogo funcionar. E foi nessa geração também que os controles sem fio ganharam espaço, E a interação com a internet aumentou ainda mais, com a criação dos marketplaces. onde você podia acessar ali e comprar o seu jogo ou alguma outra ferramenta, uma DLC ou algo do tipo. E com isso, você já exclui a parte de você ir até a loja, de comprar CD, já unifica tudo online, os videogames. Coloca tudo no HD e tal. E como nessa altura os gráficos já eram legais, né, com tudo 3D e tudo mais, o desafio era deixar o mais próximo possível da realidade, melhorando ainda mais a textura e qualidade dos gráficos, tudo isso sem sobrecarregar o sistema. Esse era o desafio que eles tinham. E nessa época os portáteis foram a Nintendo lançando o Nintendo DS, da canetinha, e a Sony com a linha de PSP. Oitava geração. Cadê a revolução? 2012 até 2020. A oitava geração começou em 2012, com o lançamento do Wii U da Nintendo. Depois tivemos o lançamento do PlayStation 4 e por último o Xbox One. Muita gente diz que essa geração não trouxe nada demais para os consoles. É aquilo, né? Nessa altura do campeonato não vai ter uma revolução, é só uma melhoria mesmo. Podemos dizer que o que entrou com força foi a jogabilidade multiplayer online, já que todo mundo joga hoje os videogames junto com alguém, não estando no mesmo lugar. E praticamente durante a sétima geração, todos os jogos eram feitos com esse propósito, para você poder jogar com alguém online, seja com uma ou várias pessoas. Mas enquanto Sony e Microsoft batiam de frente, a Nintendo sempre seguia o seu caminho, fazendo jogos e as coisas que eles queriam. Tanto é que lançaram o Wii U, que não tinha nada a ver com o PlayStation 4 e com o Xbox One. Ele era uma evolução do Wii com uma tela sensível ao toque e também interativa. Além disso, também os gráficos melhoraram bastante, o que deixou os jogos ainda mais realistas. E aí, galera, tipo assim, não é nada tão novo, porque lá no começo, qualquer coisa era demais. Meu Deus do céu, o bonequinho só tinha uma cor, agora o boneco tem duas cores. Aí depois o boneco ficou 3D. Uau! Aí o boneco que era 3D todo mal modelado, Agora tá bonito, dá pra ver a cara dele. e agora ele tá com resolução maior. Agora a câmera gira 3D. Exato. Entendeu? Era isso, gente. Então nessa nova geração não teve nada muito revolucionário, muito diferente, a não ser os óculos de realidade virtual que também apareceram nessa geração. Isso sim foi algo novo que surgiu nessa geração. Tanto é que em 2014, a Sony revelou o projeto Morpheus, que era o óculos VR para a PlayStation 4. Que atualmente é conhecido como PlayStation VR. Nona geração, a última. 2020 e até hoje. E assim, galera, sem muita novidade, chegamos na nona geração. Estamos na geração onde os consoles estão cada vez mais lapidados e os games estão entregando tudo que o usuário espera, como imagens super realistas, cenas de filme no meio do jogo, não sabe distinguir se é filme, se é jogo, se é animação, se é jogo. Menor tempo de carregamento e também a tão sonhada realidade virtual, ficando cada vez mais forte. É claro que essas tecnologias de realidade virtual estão ainda em desenvolvimento. Ainda não tem uma coisa que seja um tipo óculos bem levinho que você coloca e já vê outra fita assim.
precisar colocar o VR. E algumas pessoas acreditam que algo muito revolucionário a respeito da realidade virtual possa acontecer no final dessa geração. E mesmo a gente hoje em dia não sabendo o que vai acontecer na indústria dos games nos próximos anos, especialistas acreditam que até 2025 os jogos eletrônicos vão dar um grande salto. E até o momento a nona geração de consoles contém o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Então esse foi o vídeo e tchau.